ministério em especial, a gente sempre se encontra com pessoas especiais, né? Com pessoas boas. E uma das graças na minha vida, dos grandes presentes que eu recebi na vida ministerial, foi justamente ter conhecido o pastor Tom e a Dayana. Já os conheço há muito tempo. Pode vir aqui, Tom, pode vir, Dayana. Dayana, pode vir. Esse casal é mais brasileiro do que americano, gente. Eles falam português fluentemente, né? Criaram a filha deles aqui no Brasil também. 2 filhos, inclusive o mais velho, que é o Josué, o Joshua, né? Tem 40 anos. Tem 40 anos, a minha idade. O menino fala muito, mas muito bem o português, né? Então, o Tom e eu já viajamos para alguns lugares, né, Tom? Fomos para Bolívia, fomos para Paraty, também numa tribo indígena, para o Haiti. O Haiti foi mais de uma vez, Tom, ou uma vez? Foram 2 vezes, né? 2 vezes. O Tom é o tipo de americano que eu digo para o pessoal, não, ele é um brasileiro americanizado, não é o contrário, né? Então, o Tom e a Dayana são brasileiros. E espero que em breve eles possam voltar para o nosso país. Amém, gente? Então, Tom e Dayana, sejam bem-vindos. Vocês estão com a palavra para apresentar o restante da equipe também. Obrigado, pastor Douglas. E se eu chegasse cantando o Brasil, meu Brasil brasileiro... Não, eu não vou cantar, não. Muito obrigado pela recepção de recebermos a gente aqui com tanto carinho, tanto amor. Sim, somos americanos, moramos no Brasil 25 anos. 14 em Manaus, mais 11 aqui em São José dos Campos, onde nós conhecemos o pastor Douglas. Ele foi o pastor de crianças da nossa filha. Ele falou do nosso filho Josué, ele tem 40 anos, e depois de 18 anos, Deus nos deu uma filha. Então, Deus é muito criativo, ele tem um bom senso de humor, viu? Ela com 22, ele com 40, o filho nos deu 7 netos, e eu louvo a Deus porque os nossos filhos estão andando na verdade. Amém. Estão servindo a Deus nos Estados Unidos, ambos falam português, ambos foram alfabetizados aqui no Brasil. Só eu e ela que precisávamos aprender português. Então, se a gente errar, você pode até falar, nossa, esses americanos, até quando vão aprender português, né? Então, eu poderia até falar tantas coisas, tanta vergonha que eu tenho passado em falar alguma coisa. Eu posso fazer você rir? A minha primeira mensagem, isto em Manaus, quando no final, eu escrevi tudo, não foi problema de gramática, assim, não. Foi a pronúncia, quando eu falei, Deus perdoará seus pecados. E o irmão falou, não, pastor tem razão, Deus coloca tudo para trás. E eu louvo a Deus por isto, porque Deus coloca os nossos pecados, não para trás. A Bíblia diz, até nas profundezas do mar, para jamais serem lembrados. Amém. E isso nos faz irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje só para declarar o nosso amor, né, por Ele e para Ele. E se saia alguma coisa boa hoje é porque Deus é bom. E nós somos vasos nas mãos dEle. Amém. E a gente queria apresentar também a equipe que veio conosco. Deu uma ideia, 1 ano atrás a gente esteve aqui e deu a ideia, vamos fazer uma conferência para casais, né, aqui em Taubaté. E então fomos conversando, falamos em nossa igreja nos Estados Unidos, e eles falaram, vamos mandar uma equipe então. Então vários corajosos falaram, vamos para o Brasil para trabalhar com os índios lá na selva. É assim que os americanos pensam, né, do Brasil. É como vocês acham que todo americano é riquíssimo dirigindo Rolls Royce, né, alguma coisa assim. E se a gente assistir televisão, vamos ter uma imagem estúpida, né, de como as outras culturas são. Mas vieram mais 4 conosco, e eu vou chamá-los aqui. You all can come up to the platform with us. Vem aqui.
Pode subir. Essa primeira senhora é a Shannon. E ela veio conosco 5 anos atrás. Fizemos um trabalho com os índios em Paraty também. E ela e o marido e os 2 filhos vieram. E quando nós falávamos que viríamos novamente, ela falou, eu vou. Ela foi a primeira, eu vou, custe que custar. Então ela está aqui. Então essa aqui é a Shannon. Ok? Ok? Okay? Fala aí. Bom dia. Okay? Aqui um casal. Essa aqui é a Annette e o marido dela, Jay. E eles vieram também. Eles são mais novos da nossa igreja, mas também tomaram coragem para vir para o Brasil e estão casados há muito tempo. Eles não têm filhos, né? Deus não lhes deu filhos, mas eles falaram, vamos usar também o privilégio, porque ele trabalhava com a Delta Airlines. Então, eles conseguiram até um voo de graça para chegar aqui. Mas eles falaram, nós não vamos de graça, nós vamos investir também aqui, mesmo sem falar português, mas a dona Annette, ela está tentando falar português, então pode chegar e conversar com ela, e ela vai sorrir, ela está sempre sorridente. Ela não sabe nem o que estou falando agora, mas olha como ela está sorrindo. Okay? E o marido dela é Jay. Então, somos gratos pela vida deles, né? E aqui, esse aqui é o Jody. Jody praticava jiu-jitsu nos Estados Unidos, okay? E ele estava tentando aprender português por causa disto. Aí ele veio para a nossa igreja também recentemente, e quando eu falei que íamos para o Brasil, ele falou, eu tenho que ir, custe que custar também. Então ele está aqui, e ele sabe mais português do que ele fala, então tome cuidado o que você falar a respeito dos carecas, viu? Okay? Mas toma cuidado aí. Mas nós vamos ter um bom tempo aqui com vocês. Essa aqui é o Jody. Okay? Gente, a nossa igreja nos Estados Unidos se chama Independent Bible Church. IBC. É uma igreja bíblica independente. Mas quando a gente estava conversando, o Douglas, ele qual é a palavra que eu vou usar agora? Ele é da doutrina batista, eu posso dizer. Eu sei que ele veio de uma linha, né, de batista. E a Igreja de Cristo, Igreja Batista de Cristo, olha, IBC. A nossa igreja é IBC. Então, quando eu falei para o nosso pastor nos Estados Unidos que a gente estava indo para a mesma igreja, ele falou, tudo bem, é bom saber disso, vamos para fazer um grande trabalho aqui. Então, Douglas, vem cá, ok? Porque nós também temos um presente aqui para dar para você. Você vai se tornar um membro, oficial da IBC lá dos Estados Unidos. E está ficando careca, ele disse, então ele combina. Mas obrigado pelo convite, Douglas. Obrigado, a Valéria. Obrigado a todos de vocês que têm trabalhado. Eu soube que faltava apenas uma vaga, para a conferência. Talvez você esteja pensando, eu ainda não fiz a minha inscrição. Então corre, ok? Mas eu falei, ele falou, eu sou brasileiro, então vamos dar um jeito, né? Se mais de um casal chegar e falar, mas eu ainda queria, venha, ok? Se você ainda esteja pensando, mas eu tenho um amigo, uma amiga que eu também queria trazer, venha, faça a inscrição e como ele já falou, se dinheiro for problema, nós vamos deixar o Jay pagar tudo. Okay? Okay? So if we need to, we'll let you pay for new people to come to the conference, okay? Okay? Muito bem. Ele também não sabia o que eu estava falando. Isso é bom. Quando alguém fala sim, me dê todo o seu dinheiro, né? Mas, gente, é tão bom estar aqui. Obrigado outra vez pelo privilégio de estarmos aqui. E thank each one of you for making this possible as well, for being here today. Okay? Podem sentar. O pastor Douglas quer orar, pois não. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar e abençoar esse time, essa equipe. Eles têm uma agenda bem apertadinha nos próximos dias, entre a conferência, a arrumação, eles querem participar de tudo, decoração, querem ir no SEASA, querem, tem outras pessoas para visitar. Então,
Vamos orar para que Jesus os guarde, né? Nessas idas e vindas, e proteja também, e que eles comam bastante. Ontem alguns comeram pão de queijo a primeira vez, né? Foi muito bem falado. 1h da manhã, estavam lá comendo pão de queijo no Graal, eu estava com eles lá. Se você tiver alguma coisa também que o Senhor tiver lhe dizendo, lhe falando, que você desejar falar com eles, fique muito à vontade para trazer também. Deixe o Senhor usar a sua vida, amém? Vamos fazer da experiência deles aqui no Brasil uma boa experiência, sendo quem nós somos em Cristo, amém? Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por esse time que veio lá dos Estados Unidos, Pai. Fazemos parte de um mesmo reino, nós temos o Senhor em comum em nossa vida, Pai, e te pedimos que durante este tempo eles se sintam amados pelo Senhor através das nossas vidas. Que seja um tempo gostoso, Pai, em família, que seja um tempo de crescimento, um tempo, ó Pai, onde eles vão liberar o que vieram trazer sobre nós, mas também um tempo onde nós também seremos usados pelo Senhor, ó Pai, para liberar sobre eles aquilo que o Senhor tem nos entregado. Abençoe a vida e a família de cada um que aqui está. Guarde e proteja aqueles que ficaram lá da igreja IBC, nos Estados Unidos. Abençoe toda a liderança pastoral. E que este tempo aqui, Deus, seja um tempo marcado pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu conforto e pela Tua direção. Te pedimos, ó Pai, que esteja conosco em todo o tempo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. E se você quiser saber algumas historinhas do seu pastor, eu estou prontos para receber propinas, né, até dele, para não contar, né? Não, estou brincando, eu não faria isso, não. Eu não faria muito. Okay? Eu gosto de rir, eu gosto de viver tudo debaixo da graça de Deus. Até a palavra de Deus diz: estas coisas estão escritas para que a minha alegria esteja em você. Jesus falando em João capítulo 14. E para que a sua alegria esteja, ou seja, aliás, completa. Okay? Então, Jesus falando, estas coisas estão escritas. Aquela palavra é muito importante na Bíblia. Muitas vezes, quando Jesus andava aqui na terra, as pessoas chegaram perguntando: bom mestre. E, em outras palavras, estavam fazendo esta pergunta: o que você acha disto? Sendo um pastor, muitas pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, se aproximam com aquela mesma pergunta: o que você acha disto ou daquilo, ou o que está acontecendo, ou como você interpreta este versículo? E a minha resposta preferida é: um saco de trigo faz um bolo grande. Até alguns de vocês estão olhando agora com aquele olhar de: o quê? Um saco de trigo faz um bolo grande? O que isto a ver com aquilo que eu falei, ou perguntei? Pois é justamente isto. Porque não importa o que eu acho, o que é importante, o que a Bíblia diz. Então, quando as pessoas chegaram a Jesus perguntando, ele não respondia: um saco de trigo faz bolo grande. Ele sempre respondia: está escrito. Está escrito. E por isso eu estou aqui também hoje para dizer: eu não sou ninguém. Eu sou o Zé Ninguém nesta história. Eu sou apenas um mensageiro da palavra de Deus. Coisas que eu ainda estou aprendendo na minha vida. Eu não sou perfeito. Pode perguntar à minha esposa, ela vai lhe dizer: ele não é perfeito. Mas eu tenho a perfeição de Jesus que habita em mim. E essa perfeição de Jesus
fala para mim, Tom, siga a palavra. Aprenda a palavra. Guarda a palavra no seu coração para não pecar contra mim, como está escrito no livro de Salmos. Então, hoje eu só quero compartilhar algumas coisas que eu esteja aprendendo da palavra de Deus. Eu acredito muito. Nós vamos ver alguns versículos. Se você tiver sua Bíblia, pode até abrir. Okay? No livro de... Deixa eu pegar aqui. De 2 Timóteo. E vamos ver capítulo 3. A segunda carta de Timóteo. Capítulo 3. Paulo estava escrevendo para Timóteo. Em capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala, a partir de verso 14: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Novamente, as sagradas letras. A palavra de Deus está escrita, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então deixa eu abrir aqui parênteses. A salvação vem de Jesus, não de boas obras, nem desta igreja. Você pode frequentar aqui, pode contribuir nas ofertas, pode entregar seu dízimo, né? Mas se você não for salvo por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, então você não é salvo. Não pelas boas obras somos aceitos por Deus. A gente faz boas obras para provar que nós somos de Jesus. Mas ele continua falando. Okay? Em verso 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quarta-feira à noite nós vamos começar com uma conferência para casais. A minha oração, a oração de eu e a minha esposa e desta equipe que veio, é igual àquela música que nós acabamos de cantar, quando fala: eu abro a minha casa para Jesus. Eu abro a minha casa. E é através deste versículo aqui que a gente fala, porque a palavra de Deus, o que está escrito aqui, é útil para o ensino. Quando eu me casei com a minha querida esposa, há quase 42 anos atrás, eu sei, alguns de vocês estão olhando, mas você é muito jovem, pastor. Pois é, eu não tenho nenhum cabelo branco, tá? Okay? E a minha esposa, né, ela é lindinha. Não, lindinha não, lindíssima, ok? E quando nós nos casamos, nós literalmente pegamos um dicionário e num ato simbólico pegamos tesoura e cortamos a palavra divórcio fora do dicionário. Pegamos também e tiramos a palavra separação. Eu lamento não ter tirado a palavra assassinato, porque eu sei que ela queria me matar algumas vezes. Ela queria me matar mesmo, né? Eu sou homem como qualquer um, okay? Mas a palavra de Deus, né, é eficaz para ensinar
eu precisava aprender como ser um marido através da palavra de Deus. Eu preciso diariamente da palavra de Deus para me ajudar a ser o marido que ela necessita. Eu falo disso porque agora, se você passar comigo lá para o livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1. Nós temos também uma verdade que hoje está sendo disputado, principalmente agora nesse mês de junho, né? Estão discutindo o que é uma família, né? Mas se a palavra de Deus for útil para o ensino, então nós temos que falar do princípio. Eu lembro-me, quando nós chegamos no Brasil, em 1987, né, nós fomos trabalhar numa igreja em Manaus. A gente precisava aprender português, como eu já falei, errei várias vezes. Se eu errar hoje, pode falar, Deus, lhe dê esse legítimo dom de línguas, né, de poder ensinar e falar sem errar tanto, ok? Não o que muitos falam de dom de línguas, né, mas eu lembro-me que a gente morava num apartamento e a gente não tinha nada, né, de móveis, então fomos na Lojas Americanas. Naquela época, Lojas Americanas, né, vendia mais do que bombom e vídeo, esse tipo de coisa. Era uma loja de departamento bem grande aqui no Brasil. E nós fomos lá, eu vi um armário, né, de madeira, né, um armário lindo. Eu falei, é isso mesmo, porque nos Estados Unidos você tem o closet, né, já embutido na parede da casa. Aqui não, precisava comprar um armário, uma guarda-roupa. Aí eu cheguei lá, fomos lá, fizemos a compra, né? Aí eles entregaram aquele armário em casa numa caixa. Eu precisava montar aquele bicho, né? Mas eu sou homem, macho. Eu vi aquilo montado, né? Eu consigo montar. Por que eu vou pagar um montador para chegar aqui? Não, eu sou homem, né? As mulheres já estão rindo, né? Vocês já sabem a história, né? As mulheres, meu marido é igual. Pois é, só muda de endereço, né? Nós somos iguais, né? Aí eu comecei a montar aquele bicho. Eu olhava, e agora? Esse parafuso aqui é muito maior do que aquele outro. Por quê? Eu não lembro ter visto dessa peça aqui lá na loja, então eu vou descartar, né? Depois de algumas horas, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um manual de instruções. Por isso aquele parafuso é maior, porque precisava atravessar aquela peça de madeira que eu já joguei. Agora entendi. Mas parecia tão fácil na loja. É assim, é o seu casamento, é o meu casamento. Por isso a gente precisa pegar um manual de instruções aqui. A palavra. Nós temos que aprender, porque a palavra de Deus é útil para o ensino. Também para a repreensão. Não, Tom, você fez errado ali. Vai lá, pede desculpas. Vai lá, dá um beijo. Seja homem de Deus e fala, eu errei. Né? Pode me perdoar? E agora vamos orar e vamos trabalhar juntos. Por quê? Porque está escrito, Jesus até respondia várias vezes, quando falaram de divórcio, fizeram perguntas sobre prostitutas, Jesus sempre respondia, está escrito. Por isso eu queria ver alguns versículos aqui também. Nós vamos ver aqui no manual de instruções,
né? A partir de verso 27. Olha, vamos para o verso 26. O que estava acontecendo? Deus estava criando o mundo, o universo. Deus estava, né, sendo Deus, criando. Sim, ele é bem diverso, de várias cores. Naquela época ainda não tinha vários idiomas. Aquilo veio depois, ok? Mas Deus estava lá fazendo a obra dele, criando. Até criando na imagem dele, ele disse. Olha verso 26. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E verso 27, um versículo chave para hoje. Criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus não criou Adão e Estevão. Ele criou Adão e Eva. Homem e Deus. Sim, somos diferentes. Quantas vezes, principalmente mulheres, né, cheguem, né, pedindo uns conselhos. Pastor, meu marido é assim, assim, assim. Nós somos incompatíveis. Claro que são. Ele é homem, você é mulher. Um grande problema que eu vejo hoje é mulheres tentando criar seus filhos como meninas ou como elas. Eu posso falar de você, Diana? Ela me deu permissão agora. O nosso filho, né? O primogênito, né? A gente estava morando em Manaus e ele crescendo e ela estava tentando dar algumas... ela dava aula, né? Em inglês, mas ela chegou um dia dizendo: ele vai ser diferente de você, porque eu vou ensinar ele a trocar a meia quantas vezes for preciso durante o dia para não ter chulé. Eu olhei para ela e falei: boa sorte. Sabe qual foi a resposta dele? Então, eu não vou usar meia, nem sapato. Ele andava descalço, né? Mas não pode, olha as ruas sujas, né? Usa então uma havaiana, né? Então, ela falou: mas por que homem tem chulé? Eu falei: você vai precisar perguntar a Deus. Eu não sei, somos diferentes, né? Agora, quando nasceu a nossa menina, a nossa filha, ela também tem. E aquela história de que mulher não peida, já que eu falei essa palavra hoje, né? Não. Viu, gente? Sim, nós somos incompatíveis. Por quê? Porque nós fomos criados na imagem de Deus. E Deus falou: eu vou precisar criar um homem, e depois ele vai precisar de uma auxiliadora, uma ajudadora. Por quê? Porque o homem sozinho não pode viver. Isso já é comprovado, né? O homem não foi criado para viver só. Ele precisa de uma mulher. Por quê? Porque ambos, trabalhando juntos, vão mostrar a glória de Deus. É assim. Nós somos tão diferentes. Em outras áreas eu poderia, né, contar histórias de como a minha esposa, né, e eu somos tão diferentes. Mas eu oro como um homem diariamente: Deus, que eu seja o homem que ela necessita também. Como você me criou para ser não um ditador, mas um líder que vai liderar a nossa família a Deus.
A minha responsabilidade de ser homem é de não ser como Adão e não assumir a responsabilidade. Esse aqui foi o pecado de Adão. Ele não assumiu a responsabilidade que Deus lhe deu de ensinar a esposa as coisas que ele tinha, o quê? Falado. A palavra de Deus novamente. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque é bom para o ensino. É o nosso alicerce de casamento, de relacionamentos. Nós temos que ficar firme na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher. Pense bem comigo aqui um momento. Eu não vou ler toda essa história de capítulo 2 e capítulo 3, mas vamos em capítulo 2, só para falar mais um pouquinho disso. Deus foi criando a terra e tudo. Ele criou homem primeiro. Nós já temos aquela palavra de verso 27, né? Mas olhe um pouquinho como chegou o momento que Deus criou a esposa dele, né? Vamos a partir de verso 18 de capítulo 2. Então, vamos, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E verso 18 agora. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Hoje em dia, a cultura mudou este versículo dizendo: o homem não é bom. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o homem é mau. A Bíblia diz: não é bom que o homem vive só. Lembra disso. Lembre-se disso mesmo, ok? E vamos continuar. Farei para ele alguém que o assolie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aí continue falando. No final de verso 20, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha o que estava acontecendo. Deus colocou o homem naquele jardim tão lindo. Deus fez com que o homem estivesse nomeando, né, os animais, cuidando daquele lugar que Deus lhe deu. Um paraíso sem pecado. E lá estava acontecendo não somente a criação, mas a procriação. Porque Deus deu ordens para todas as plantas, até os animais, vão e reproduzem-se. Então estava acontecendo procriação. Mas a Bíblia diz que não havia alguém que correspondesse ao homem. Ele estava lá só. Um homem sozinho não pode, né, se reproduzir. Precisa de uma mulher no plano de Deus. E já no plano de Deus, já em capítulo 1, ele falou que foi criado homem e mulher, ok? Para que pudéssemos, né, procriar. Eu acho que o nosso filho, né, tirou esse versículo para ele mesmo. Ele tem 7 filhos, né? Ele falou: não, eu vou ajudar Deus aqui, né? Vamos espalhar.
E graças a Deus, os nossos netos estão sendo criados debaixo da palavra de Deus. Isto é mais importante. Mas olha essa história. Lá estavam os animais fazendo o que os animais fazem para a procriação. E o homem estava lá só olhando. Interessante isto. Mas não houve pecado, não houve prostituição, não houve pornografia, não tinha nada errado com a mente deste homem. Mas ele estava lá olhando, dizendo: eu não tenho. Então Deus fez com que Adão caísse num sono profundo. Pode ler a partir desses versículos que acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus fez o homem cair num sono profundo. Então, mulher, dentro de sua casa, quando seu homem está lá no sofá ou na cama mesmo, dormindo naquele sono profundo, foi Deus que fez ele fazer isso, ok? Deus colocou dentro do homem esse negócio de dormir. Eu sei, eu estou extrapolando um pouquinho agora, né? Mas lá estava Adão, dormindo. Deus fez milagre, tirou dele de uma costela, criou a Eva. E sabe como nós, cristãos, acham que a palavra de Deus é meia assim? Vamos ler a Bíblia do jeito que a maioria de nós pensamos. Então o Senhor Deus fez o homem cair no profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, estou com sono agora, né? Blá, 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 verso 23, então vamos logo acabar com essa leitura. Então disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém. É assim que a gente lê a Bíblia, né? A gente pega a palavra de Deus, esta palavra tão querida, esta palavra tão inspiradora, esta palavra tão instrutora também, uma palavra viva, a Bíblia diz, e a gente faz com que ela fica, puxa, tem que ler mais um versículo. É assim que a gente lê este versículo, né? Sim, Deus criou a mulher, né? E Adão olhou e falou: essa aqui é osso dos meus ossos. E não, gente, eu não estive presente. Eu não sou tão velho não, tá? Eu não estive presente, mas acho que quando Adão acordou e depois de espreguiçar muito bem, uma dor aqui, o que aconteceu, né? Eu acho que ele olhou para aquela dama, aquela mademoiselle, aquela bela Eva. Ele não leu a Bíblia assim é osso dos meus ossos. Eu acho que ele falou: eu vou tirar o microfone. Obrigado, Deus, você me deu uma mulher agora. Homem, você não fez assim a primeira vez que eu vi a sua esposa? Tem alguns, amém, firmes, outros estão dizendo, outros estão olhando para a mulher. Eu posso dizer amém? Estão entendendo? Esta palavra é viva, gente. Esta palavra é boa. Esta palavra foi dada para que nós pudéssemos aprender como viver em paz com as nossas esposas, com os nossos maridos, como nós possamos ser uma família diante de Deus, nos olhos de Deus. A família é uma
um presente de Deus. É a primeira instituição de Deus. E nós temos a palavra dele para nos ensinar. São tantas coisas boas. Eu só vou ler os últimos 2 versículos de capítulo 2. Diz que por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não estava escrito ali uma só cabeça. Não, é diferente. É uma só carne. E o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tire da sua mente agora a parte de viviam nus, mas pensam numa família, né, que não sente vergonha. Uma família que não sente vergonha de dizer, eu e a minha casa, como está escrito também no Velho Testamento, serviremos ao Senhor. Um homem e uma mulher de mãos dadas dizendo, os tempos são difíceis, mas com a ajuda de Deus e da tua palavra, nós vamos conseguir. Vai conseguir o quê? Eis a pergunta. Porque não é conseguir riquezas, casas maiores, melhores, carros novos. Não é conseguir o que o mundo acha que devemos ter. Mas é de obter e de ter aquilo que Deus deseja. Então pense um pouquinho agora. Deus criou homem e mulher. Ele criou a primeira família. Ele falou, vão, reproduzem-se, enchem a terra. A gente sabe que o pecado entrou. Satanás veio na forma daquela serpente, e ele chegou lá com a Eva, né? E ele fez uma pergunta. Ei, Eva, o que você acha? Aquela fruta ali não parece tão gostosa, tão boa, tão madura? Olha a beleza. Ele fez a pergunta. E quando ela falou, não, Deus falou que não devemos comer porque senão vamos, morrer. E olha o que Satanás fez. Ele pegou a palavra de Deus e ele não falou, não. Ele pegou a palavra de Deus e torceu-la. Ele falou, não é isso que Deus quis dizer. Você não vai morrer. Você vai se tornar como Deus, viu? Deus não queria que você se tornasse como Ele. Por isso, então Ele está escondendo alguma coisa de você. Aí começou aquela palavra na cabeça da Eva. E eu acho que Satanás, ele é o esperto em pegar a palavra de Deus. Ele torce só um pouquinho para se tornar uma meia-verdade. Essa meia-verdade que é o problema. Aí nós temos que aprender a dizer, não, nós vamos seguir toda a palavra de Deus. E você sabe o que aconteceu, né? Serpente atraiu a Eva, ela pegou. Eu não estou culpando a Eva agora, eu não estou falando mal de mulher, não. Estou apenas seguindo a palavra de Deus. E as pessoas, a grande pergunta é, onde estava o Adão com tudo isto? Posso ser sincero aqui? Eu acho. Lembra, a Bíblia diz que eles estavam nus. Eu acho que Adão estava lá assim. Uau, olha aquela mulher. Ele não estava nem aí. Ela lá falando com serpente. Ele estava só pensando nela. Mais um momento com ela. Ele estava lá, bobo, né? Eu acho que quando ela comeu,
Ela só fez virar e falou, oi, e ele estava tão perto, só olhando aí, né? Que foi logo na boca dele, ele também comeu. Os dois pecaram, né? Imediatamente, né? O pecado entrou por causa da desobediência, tanto, né, do homem quanto da mulher. Eles sentiram vergonha agora. Lembra que eles andavam nus sem vergonha? Ou, vamos dizer, eles não andavam sem vergonha. Eles andavam sem sentir vergonha. Eu sou sem vergonha, né? Mas, gente, de repente, eles sentiram algo errado. Eles sentiram a nudez. Eles falaram, tem algo errado aqui. E a gente sabe o resto da história, porque nós ainda estamos vivendo aquela história. Nós estamos debaixo da maldição que Deus colocou nesta terra. Nós estamos debaixo da maldição do homem, do castigo que Deus deu ao homem, e também o castigo que Ele deu à mulher. E Satanás fica ali sempre torcendo a palavra. E nós vamos falar mais sobre isto durante a conferência. Eu não quero falar tudo hoje. Eu tenho que deixar alguma coisa para vocês dizerem, puxa, eu quero voltar para pegar o resto da história. Mas o que eu queria usar hoje para terminar é que o plano de Deus foi alterado aquele dia? Não. Eu não entendo porque Deus permite certas coisas ruins. Eu não sei porque as coisas más acontecem. Eu não sei porque nós temos aquela pergunta, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas a pergunta é, porque Deus também foi bom comigo para me oferecer salvação? Eu não mereci salvação. Eu sou um pecador. Eu vivo debaixo da maldição do homem, que é afastamento de Deus. Mas no plano de Deus, através dos séculos, desde o princípio, nós podemos ver como Deus sendo bom. Inclusive, vocês vão ouvir isso várias vezes de mim durante essa semana. Deus é bom, mas Ele é nunca ruim. Porque tem pessoas, se Deus for bom, por que isso aconteceu comigo? Não, Deus não é ruim, é Satanás que é ruim. Por isso nós temos que convidar Deus para ficar em nossas casas, em nosso casamento. Por isso nós temos que convidar Jesus para nos conduzir. Por isso nós precisamos ter lembranças de vez em quando, como durante uma conferência essa semana nós vamos ver a palavra de Deus. Para dizer que Deus tem um plano, e o plano dele é salvação. O plano dele é reconstrução. O plano de Deus é reconciliação. O plano de Deus é perdão completo. E tudo isto é porque no plano de Deus de criar homem e mulher, Ele sabia que a família ia ser o lugar onde todas as qualidades de Deus se mostram. Fique comigo rapidinho. Pecado entrou. Homem e mulher agora têm uns castigos diferentes. O homem tem que trabalhar. Ele tem que assumir a responsabilidade da família, mas Satanás vem dizendo, não, você não precisa de família não, que nada, você pode morar sozinho. A mulher, ela tem o castigo, a maioria delas lembram da parte do castigo de dor no parto. Amém, mulheres? A minha mãe ainda está viva, com 88 anos, se você chegar e perguntar como foi com seu filho, a primeira coisa que vai sair da boca dela, quando ele nasceu, eu sofri demais. Talvez você lembre-se de Pastor Douglas, quando eu completei 50 anos aqui em São José, né, pediram da minha mãe um vídeo, né, para me homenagear, né?
palavra da mãe, a primeira coisa que ela contou: quando ele nasceu 50 anos atrás, eu sofri muito. As mulheres lembram dessa parte do castigo, mas a segunda parte do seu castigo é: e seu desejo será com o seu marido, e ele a dominará. Por isso, quando eu faço um casamento, eu falo para os homens: homens, olhe para a sua esposa, aquela mademoiselle linda, aquela coisa boa, como a Bíblia diz, quem acha uma mulher acha uma coisa boa. Olha para ela, olhe bem nos olhos dela, fala: meu bem, minha amada, você é meu presente de Deus. Isso que a Bíblia diz. Mas olhe em Gênesis capítulo 3, quando ela olhe para você, ela vai olhar e dizer: segundo Gênesis capítulo 3, você é meu castigo. Dá para entender como Satanás até pega isto e coloca entre a gente? Sim, eu sou o castigo da minha esposa, então eu tenho que orar: Deus, que eu seja o melhor castigo para ela. Não do sentido ruim, mas que eu possa ser homem de Deus, porque a bênção de Deus é para tirar essa maldição. A salvação de Deus é tirar toda maldição. A palavra de Deus diz que nós homens possamos representar Jesus em nossas casas, porque no Novo Testamento Jesus falou mesmo que nós homens devemos amar as nossas esposas como Jesus ama a igreja. Nós homens temos que assumir a nossa responsabilidade através da palavra de Deus, sabendo que nós somos os castigos dela. E olha as qualidades de Deus. Se você chegar lá no fruto do Espírito: amor. Onde é o melhor lugar para mostrar amor no mundo? Numa família, né? Paz. Quantas mulheres chegam falando: pastor, se eu tivesse 5 minutos de paz em minha casa. Então coloque Deus na sua casa. Ele é o príncipe da paz. Olha, perdão. Deus nos perdoa. Até Ele fala: como nós vamos ser perdoados se nós não possamos perdoar os que praticam o mal contra nós? Então, se o seu marido fez algo que você não gostou, perdoe-o. Viu? A palavra de Deus é eficaz para nos ensinar, não somente a viver aqui nesta terra, mas para viver em família. Tem muita coisa para nos aprender. Nós temos muita coisa para colocar nessa cuca dura minha, que nem cabelo cresce, né? Dizem que grama não cresce em pedra, né? Mas será que eu tenho cabeça tão dura que Deus não possa fazer um milagre e faz brotar não cabelos, mas amor, perdão, a satisfação de viver na maneira que Ele quer? Deus sabe que eu posso falar por mais algumas horas hoje, falando das grandezas de Deus dentro de casamento. Por isso vamos fazer uma conferência, para que vocês possam aguentar mais um tempinho. Ao invés de eu ficar o dia todo falando, nós vamos dividir os dias, né? Venham, por favor, não por causa de mim, venha por causa do bem que Deus quer para a sua família. Venha pedindo orientação de Deus. Venha sabendo que nós vamos abrir esta palavra e nós vamos ver as verdades de Deus a respeito do nosso casamento. Vamos falar também um pouquinho de criação de filhos.
Nós vamos falar um pouquinho sobre sexo. Como o sexo é bom nos olhos de Deus. Não só para procriação, mas para o prazer. Nós vamos falar sobre vários outros temas durante essa semana. Mas eu estou pedindo de você, em primeiro lugar, de fazer o que aquela música falou hoje. Que vocês chegam em casa com esta oração: Deus, nós queremos abrir o nosso lar, a nossa casa, a minha vida, a vida do meu marido, a vida da minha esposa, para que o Senhor possa entrar e tomar controle. E para alguns eu não preciso nem adivinhar. Para alguns isto vai ser difícil, porque alguns de vocês estão carregando um peso tão grande que você sozinho não pode carregar. Por isso Jesus falou: traga todos os seus pesares e coloca aqui aos meus pés. Traga aquela dor, aquele sentimento, aquela lembrança ruim, traga tudo e coloca aos meus pés. Está escrito que Ele morreu na cruz para apagar o nosso pecado. Então, se alguém te lembrar do passado, da dor, do sofrimento, lembre-se disso. Isso é de Satanás, porque Jesus fala: olhe para mim, não olhe para trás. E se você, como nós já vimos aqui, sendo cristão, se você realmente tem a sua fé em Cristo Jesus, se alguém falar para você: olha para trás, olha o que você fez, olha o que ela fez, olha o que ele fez, se você virar para trás, a única coisa que você deve ver é a cruz de Jesus, que diz: eu paguei tudo por você. Satanás é o grande acusador. Ele acusa do passado, mas Jesus fala: olha para o futuro, olhe para frente. Ele diz: fique seus olhos fixos na minha palavra, fixe os seus olhos em mim, não desvie nem para um lado nem para o outro. Vá em frente com a palavra de Deus no seu coração. Vai em frente dizendo: Jesus, seja bem-vindo aqui em minha vida, em minha família. Porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos baixar as nossas cabeças. E talvez o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado em sua vida já hoje. Talvez Ele já tenha mostrado alguma coisa através da palavra dEle que você não quer enfrentar. Talvez seja algo que você tenha escondido. Eu não sei. Eu não sou Deus. Eu não sou o Espírito Santo. E eu não posso nem colocar um peso em cima de você. Não é meu dever hoje. O meu desejo é que nós possamos sair daqui hoje dizendo como Deus é bom, como Ele é grande, como o plano dEle para a minha vida, para a vida da minha família é tão legal. E sim, que nós possamos sair daqui hoje dizendo graças a Deus pelos pecados perdoados. Daqui a pouco nós vamos até ter a Santa Ceia do Senhor. Hoje, agora, neste momento, seria uma boa lembrança do que por que nós vamos partir esse pão e tomar desse cálice, porque Jesus pagou por tudo. E Ele fala: venha para mim. Então hoje, que você possa colocar
não somente os seus joelhos no chão, clamando pelo Senhor, pela ajuda, clamando pela ajuda com o seu casamento, com relacionamento com seus filhos, talvez com sogros, com outros parentes. Eu não sei como Deus está falando, mas uma coisa eu posso declarar hoje: a palavra dele é eficaz para nos ensinar, para nos corrigir, também para nos perdoar. E o final daquele versículo em 2 Timóteo diz: para nos mostrar o caminho certo de viver. Talvez você tenha que quebrar um relacionamento, romper com um relacionamento ruim. Talvez você precise desligar a multimídia, seja televisão, né, de um aparelho, sei lá que for. Talvez você precise pegar mais da palavra de Deus e não das palavras dos homens. A minha oração para você hoje é que a vontade de Deus seja feita neste lugar. Abre seu coração para Ele. Pastor Douglas, por favor.